Paz do Senhor, irmãos. Queria falar sobre o assunto a igreja. Muitas pessoas têm surgido na internet, em vários lugares, inventando uma falsa doutrina dizendo que a igreja é eu, individual. A igreja é você, individual. A igreja é o João, é a Maria, individual. Isso não é verdade. A igreja não é eu, não é você. A igreja é nós, um grupo. Vamos para algumas escrituras bíblicas. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus Cristo fala com Pedro e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Está se referindo à igreja, não a Pedro. Pedro seria um dos precursores, estaria dando início à igreja. Mas a igreja é um grupo de pessoas. Então, vamos para a tradução da palavra igreja. Em grego, quer dizer eclesia, que significa grupo de cidadãos livres. Também tem uma outra tradução que diz os chamados para fora, que são pessoas livres, pessoas que foram libertas do pecado, do inferno, dessa vida mundana, dessa escravidão mundana. Então são pessoas livres que se reúnem para buscar a Deus, para servir a Deus. Então, igreja é um grupo de pessoas. Não tem como a igreja ser eu individual. Igreja é um grupo de pessoas. No latim, que já é mais para o lado católico, a palavra eclesia, a escrita é um pouquinho diferente, mas a pronúncia é basicamente a mesma, já se refere a templo cristão. Porém, a original não é em latim, é em grego. Então, no latim teve um pouco de alteração, se referindo ao templo. Mas a igreja não é as paredes, o teto, o piso. A igreja é o grupo de pessoas. As paredes, o teto é o templo. Templo onde se reúnem para congregar, para orar, para buscar a Deus, para clamar. Então, igreja é o grupo de pessoas. As paredes, a estrutura é o templo. Então, não confunda as coisas. Muitas pessoas dizem, eu posso viver sem igreja. Não. Você pode, é até possível não ter um templo fixo e se reunir com um grupo de pessoas em um lugar ou outro. Isso é possível. Mas igreja sem um grupo de pessoas não é igreja, é alguém individual. Isso não é uma igreja. Igreja é um grupo, corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24, diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Que corpo? O corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo, e um corpo é constituído de quê? De vários membros. Se agora tivesse simplesmente uma boca falando para você, não seria um corpo, seria um membro, uma parte só do corpo. Porém, tem mãos, tem olhos, tem nariz, tem o corpo inteiro está aqui. Mas se eu tirar um pedaço desse corpo, tirar o dedo, vou cortar o dedo, deixar num canto, ele não vai funcionar sozinho, ele vai apodrecer, ele vai morrer, ele vai perder a sua função. Se eu tirar o meu dedo, deixar ele na mesa, no terceiro dia já tem barata, tem larvas, tá podre, fedendo, não presta para nada, só para botar no lixo. Vai ficar algo terrível. Então, quando alguém se separa do corpo de Cristo, sai da igreja, a vida dela se torna algo terrível, começa a apodrecer, começa a morrer.
E o que junta ao redor são bichos, são demônios. Vêm ao redor da vida da pessoa e atormentam ela, e consomem ela, destroem ela. Então, a igreja não é uma pessoa sozinha. Não caia nesse engano, não caia nessa mentira. Eu vou buscar Deus em casa sozinho, não vou mais me reunir com a igreja, não vou mais buscar. Não, isso não funciona. Você acaba morrendo espiritualmente. Você precisa ser parte da igreja, parte da igreja. Na ceia, Jesus Cristo disse: aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. A igreja é o lugar onde você se reúne com os seus irmãos, com os membros da igreja. O corpo de Cristo está ali reunido. E ali é feito o partir do pão, é feito o beber do sangue de Cristo. Aí você participa da ceia do Senhor. Então, não caia nessa mentira. Isso é uma mentira que uma pessoa sozinha é uma igreja. Não. Uma igreja é um grupo de pessoas. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuramos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? Da volta do Senhor. Então, ainda mais agora, quanto mais perto estamos da volta de Cristo, do arrebatamento, precisamos nos reunir mais como igreja, nos fortalecer, estarmos buscando juntos a presença do Senhor, cultuando, louvando, glorificando, engrandecendo a Deus. Então, não caia nessa mentira de que igreja pode ser uma pessoa só. Eu vou ficar em casa, não vou mais no culto, não vou... Isso é mentira, isso não funciona, isso leva a pessoa à morte espiritual, à morte, o afastamento de Deus. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele vai buscar uma igreja, Ele vai vir buscar uma igreja, e você precisa ser parte da igreja. E tu vai me dizer, mas a igreja que eu estava indo tinha roubalheira, tinha pecado, tinha adultério, isso, aquilo. Existem hoje muitas igrejas dominadas pelo pecado, mas essas não são as igrejas verdadeiras. Você precisa encontrar uma igreja verdadeira. Existe uma igreja verdadeira. A Igreja Apostólica do Brasil é um lugar onde você pode ser feliz, você pode se reunir com seus irmãos, ter paz, ser bem alimentado, ser abençoado. Então, se você procura uma igreja verdadeira, a Igreja Apostólica do Brasil é uma das igrejas verdadeiras que existem. Existem muitas igrejas falsas por aí, muitas. Mas existem algumas igrejas verdadeiras. E a Igreja Apostólica do Brasil é uma igreja verdadeira. Às vezes você vai dizer, mas a igreja é longe da minha casa. Meu irmão, não procura a igreja que é mais perto da sua casa. Procura a igreja que é mais perto da Bíblia, mais perto da verdade. Porque você precisa se salvar, você não precisa economizar tempo, você precisa ir para o céu. Não, eu vou ter um gasto a mais para ir no culto. Às vezes é melhor a gente ter que caminhar um pouco a mais, pedir uma carona, pegar um ônibus, do que acabar levando a nossa alma para o inferno, por estar em um lugar falso, um lugar de ensinamentos errôneos, onde a presença de Deus não habita mais. Então, eu vim trazer essa palavra sobre a igreja para que você entenda o quão importante é ser parte da igreja para a sua salvação. Que Deus te abençoe.